pregar algo do coração de Deus que mexeu muito comigo nesses últimos tempos. Nós temos um presbitério, um time interno lá em São Paulo, e todas as semanas nós nos reunimos para orar e para ler a Bíblia. Nós somos em 25 pastores integralizados e mais algumas pessoas que fazem parte do time integral. E toda semana nós separamos uma manhã para orar e para estudar a Bíblia. Escolhemos um livro para o primeiro semestre, um livro para o segundo semestre, e lemos versículo por versículo. E cada um traz a seu entendimento, a sua revelação a respeito desse tema. E é muito rico, porque são muitas pessoas com muito entendimento, muita revelação, homens e mulheres de Deus. E nós temos sido muito edificados através dessa reunião semanal, lá em São Paulo. E este ano Deus colocou no nosso coração estudar o livro de Neemias. E nós começamos, e nós não conseguimos passar do capítulo 5 ainda, desde o início do ano. Deus tem falado muitas coisas. E confesso aos irmãos que é inspirado naquilo que a gente tem conversado ali no ministério. E muito em cima do fato de que eu creio que esta mensagem tem muito a ver com a vocação desta casa. A mensagem que Deus colocou no meu coração tem a ver com um chamado central desse ministério chamado Mevan, do qual eu me orgulho em fazer parte. O tema da minha mensagem nesta manhã é as marcas de um consolador. Repita comigo: as marcas de um consolador. Livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ler os 4 primeiros versículos. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante, que não foram levados para o exílio e se acham na província, estão em grande miséria e desprezos. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pai, obrigado pela tua palavra. Que nesta manhã, esta semente que a tua palavra ela encontre em mim e naqueles que ouvem um coração apropriado para receber esta palavra e produzir, e para vivê-la e para praticá-la. Porque a tua palavra diz que aqueles que ouvem e não praticam são como uma casa construída sobre a areia, que batendo o vento, que descendo a chuva e que subindo os rios dão contra esta casa, e elas caem, elas não permanecem. Então, Senhor, não basta simplesmente ouvir uma mensagem, mas também diz a tua palavra que aqueles que ouvem a palavra e as praticam é como uma casa construída sobre a rocha, que descendo o vento, que batendo a chuva e que subindo os rios dão contra aquela casa, e esta casa não cai. Senhor, a tua palavra diz que são os mesmos efeitos: vento, chuva e rio, que bate contra duas casas. Uma subsiste, a outra não permanece, e a diferença está em praticar. Que nesta noite, ao ouvir a tua palavra, sejamos desafiados a praticá-la, em nome de Jesus, amém. Erga a tua mão e diga assim: o meu coração é esta terra fértil, e eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, encontrará uma terra apropriada para produzir segundo o propósito do Senhor, em nome de Jesus. As marcas de um consolador.
Aleluia. Amigo, Santo Espírito. Ele é o Consolador do Senhor. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Vem manifestar os teus sinais. Que os teus sinais sejam manifestos nesta manhã, neste lugar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vem, Espírito do Senhor, intensifica a tua presença neste lugar. Tu és o Consolador. Nosso amigo, Santo Espírito. Receba um toque de consolação nesta manhã. Seja consolado, Ele está aqui. Esperamos pelo teu soprar. É uma manhã de cura, é uma manhã de restauração. Receba o toque dEle. Com seu óleo venha nos Seja sensível. Perceba, Ele está varrendo este lugar. e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Aleluia. Te desejamos, Espírito de Deus. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti. Faz de
desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Esta é a manhã onde o Espírito Santo quer te tocar mais uma vez. Essa é uma manhã de experiências. Essa é uma manhã de renovação, de experiências com o Consolador. Esta é uma manhã onde Deus não só nos consola, mas Deus levanta entre nós consoladores, homens e mulheres dispostos a serem consoladores. Receba um toque, seja consolado para que você possa consolar, porque está escrito: com as consolações que consolaste a muito, também consola-te a ti mesmo. A palavra do Senhor tem sido usada por nós para consolar, e nesta manhã esta palavra nos confronta para sermos consolados. E sendo consolados, temos autoridade para consolar, porque ao receber temos autoridade para dar. Receba um toque de conforto, de consolo. Toda dor, toda luta, toda aflição, todo desprezo, toda miséria, toda solidão, toda mágoa seja tirada nesta manhã. Receba um toque na tua alma. O Senhor nesta noite, esta manhã, Ele toca a tua alma. Ele toca a tua alma. Há uma manhã de cura nesta manhã. Receba um toque do Consolador. Receba um toque do Consolador. Esta é uma manhã de liberação, de conforto, de cura. Declare isso. Clame. O teu povo ama-te. Ele vai fazer. Faz de novo. O teu povo ama-te. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo ama-te. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo ama-te. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor está fazendo. Que a tua palavra continue e complete aquilo que esse tempo de adoração começou em nós. Em nome de Jesus. Toma seu assento. Aqueles que estão em pé, muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida desse time tão precioso que tem sido parceiros nossos ali em São Paulo. Quero agradecer ao presbitério desta casa. Privilégio de poder estar aqui dividindo aquilo que Deus colocou. Queridos, quando a gente fala sobre a marca de um consolador, a primeira imagem que vem no meu coração é a imagem de Barnabé, filho da consolação. E quando Deus colocou esse tema no meu coração, eu confesso aos irmãos que eu fui muito seduzido a trabalhar algumas verdades oriundas da vida de Barnabé. E como de uma certa forma ele foi um grande exemplo na terra sobre alguém que aprendeu a consolar, alguém que aprendeu de fato a valorizar a dor do próximo, não ignorá-lo, e se dar e gastar o seu tempo para estar com ele. Confesso aos irmãos que seria impossível também continuar ministrando sobre isso sem falar sobre a pessoa do Consolador, do Espírito Santo. A
Bíblia me fala a respeito disso. Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Entretanto, eu confesso aos irmãos que meu desafio nesta manhã é falar sobre Neemias. A palavra Neemias, o nome Neemias, significa consolado por Deus. A palavra Neemias, o nome Neemias, significa consolados por Deus. E aqui eu comecei a pensar: só tem autoridade para consolar quem um dia entendeu que foi consolado. A Bíblia fala a respeito disso. Nós não temos autoridade se nós não experimentarmos. E Neemias, seguramente pelo seu próprio nome, ele experimentou o consolo da parte de Deus. E por causa disso, por causa daquilo que ele recebeu, ele pôde dar. Aqui começa uma grande verdade nesta manhã: você só pode dar aquilo que você recebeu. Você não pode simplesmente ser alguém que transmite um conhecimento, porque quem tem conhecimento e não tem experiência é simplesmente um reprodutor de informações. A verdade se torna mais verdade quando ela primeiro passa pela sua vida. Um pregador não pode ousar pregar se ele não está experimentando aquilo que ele pregou. Ele não pode e nem tem autoridade total para falar. Ele pode falar por revelação, ele pode falar por um discernimento, mas a maior autoridade numa pregação é quando você passa por esta experiência. Me recordo, já compartilhei numa outra ocasião, um tempo onde a doença bateu na nossa casa. A começar pela vida da minha esposa, depois pela minha vida. Em 3 anos foram 7 cirurgias. 5 cirurgias dela, envolvendo um câncer. 2 cirurgias comigo, onde eu tive que extrair o rim esquerdo. Isso no mesmo período. Um problema de muita luta, muita dificuldade. Eu confesso que, principalmente quando passava pela enfermidade que assolou a vida da pastora Mina, o meu coração desfaleceu. Houve um momento em que eu entrei no meu quarto em lágrimas, chorando, e negociei com Deus tudo que eu podia negociar, pedindo que Ele curasse, até ousadamente que o diagnóstico dos médicos fossem totalmente invalidados. Eles tinham dado 48 horas de vida para ela, estava totalmente entubada. E enquanto orava, chorando, o Espírito Santo me visitou e uma palavra foi impressa dentro do meu coração. E a palavra foi essa: com as consolações que consolaste tanto, consola-te a ti mesmo. Naquela mesma hora eu entendi. Não adianta ser um pregador que fala sobre consolação, se na hora que você está precisando dela, você não vive ela. Isso é hipocrisia. Dizer para os outros que o Espírito Santo consola não é difícil quando a dor está no outro. Mas quando a dor está dentro de você, quando a dor está na sua casa, aí é a hora de você experimentar aquilo que você pregou, aquilo que você ensinou. A maior autoridade está quando você, não só quando você fala a respeito de um assunto, mas quando experimentando este assunto, você então tem autoridade para falar sobre ele, porque você viveu por ele. Aliás, deixa eu lhe contar um segredo. Eu creio que muitas coisas que o Senhor permite que nós passamos é para que a nossa autoridade sobre aquele assunto seja aumentada, seja acrescentada, para que não seja simplesmente um mero discurso, uma leitura, mas agora quando você fala, você já passou por isso, você sabe o que é isso lhe dá autoridade. Então, se você está sofrendo, em vez de chorar, diga: Senhor, me ensina a lição, porque eu vou vencer, e quando eu vencer, eu ajudarei a muitos. Eu não sei por que crente se afunda quando vem a luta. O Salmo diz sobre isso: se no tempo das lutas sois fraco, se no tempo da adversidade sois fraco. Ouça, queridos, é na tribulação, é na luta que nós nos tornamos fortes. É no meio da batalha que se forja um guerreiro. Um guerreiro nunca sabe que ele é guerreiro enquanto ele está dentro do quartel. Dentro do quartel todo mundo é valente.
Dentro do quartel, no treinamento, todo mundo pode, mas é quando você entra no campo de batalha, é quando você vai enfrentar o seu inimigo, aí é que você precisa colocar o seu aprendizado em prática. É aí onde se manifesta o guerreiro, é aí onde se manifesta o vitorioso. Por favor, não é apologia ao sofrimento, mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi aperfeiçoado por isso. Não tenho dúvida, embora a Bíblia não relate os sofrimentos e as lutas de Neemias, pelo contrário, pelo que nós conhecemos da vida dele, pelo menos no momento em que esse livro é escrito, não era tanto transtorno. Mas daí eu pego uma outra verdade. Nem sempre nós vamos passar por dores e lutas, mas toda vez que alguém passa por dor e luta, e nós temos sentimentos de corpo, essa dor e luta passa a ser nossa também. Uma das verdades do corpo é que não existe a possibilidade de ser parte do corpo sem sofrer quando uma parte do corpo sofre. Ainda que pareça insignificante, aliás, diz Paulo escrevendo aos Coríntios que se algum membro do corpo sofre, todo o corpo padece. E até mesmo aqueles que parecem desprezíveis, insignificantes, esses são aqueles que merecem maior atenção. Ano passado eu tive uma experiência muito forte. No mês de abril, eu estava andando na rua e por um desleixo, por uma desatenção, eu dobrei o pé numa calçada e quebrei o pé. De uma maneira especial, eu quebrei o dedo mindinho do pé esquerdo. E eu senti aquela dor, eu permaneci. Ministrei aquele dia, ministrei o dia seguinte. Inchou um pouquinho, mas a gente é forte, né? Nós somos homens, né? Homem não vai ao médico, né? Homem é homem. Mas tem que, todo homem casado com a mulher, tem jeito, você vai parar no hospital. Todo homem que tem uma esposa, ele vai parar no hospital, não tem jeito. Ela não vai deixar ser casada, né, Lulu? Tem jeito. Não, Iraci, pega esses homens tudo e bota lá. E depois de uns 2 dias, a minha esposa, depois de tentar tantas vezes me convencer, cordialmente, ela impôs, me colocou no carro e eu fui até o médico. Chegando ali no médico, o médico me examinou e mandou fazer um raio-x. E ele falou assim: você quebrou o dedo mindinho do pé esquerdo. Eu falei: e o Kiko? O que é que eu tenho a ver com isso? Dedo, mindinho, pé esquerdo. Eu tinha uma viagem para o Kansas, era aniversário da minha filha que eu não via fazia 1 ano. Eu tinha 2 conferências nos Estados Unidos. Eu ia inaugurar a primeira igreja Verdade e Vida nos Estados Unidos, em Dallas. Uma viagem perfeita. 20 dias, agenda cheia. Eu falei: só foi o dedo mindinho do pé esquerdo. A minha esposa, meu Deus, como eu lamentei dela estar naquela consulta. Ela falou: doutor, ele pode viajar de avião? Você ele que sabe. Se ele quiser morrer. Eu falei: por causa do dedo mindinho do pé esquerdo? Ele falou assim: rapaz, isso pode ter uma embolia, isso sobe para o teu coração, lá na temperatura e você morre. Resumo da história: você não pode viajar. Queridos, eu perdi 20 dias de agenda, a inauguração da nossa primeira igreja fora, o aniversário de 1 ano, tinha 1 ano que eu não via minha filha, por causa do dedo mindinho do pé esquerdo. Enquanto eu estava em casa, Deus falou comigo: aprenda a valorizar cada pessoa. No corpo não existe maior ou menor. Nesse período Deus me ensinou muito a respeito da dor do outro. Eu sou conhecido como uma pessoa que gosta de relacionamentos, e amo mesmo. Mas foi uma lição extraordinária. E aqui vejo uma virtude na vida de Neemias.
Quando você olha Neemias, aquele que foi consolado e por isso ele se deu a consolar, ele não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu na Babilônia. Ele nasceu fora dos muros. Ele não conhecia a sua cidade. Ele nunca tinha estado naquela cidade que por 70 anos esteve desolada, destruída. Mas quando ele ouve um relato a respeito da sua cidade, ele diz assim: se a minha cidade está ruim, eu não posso estar bem, porque eu faço parte de um corpo, eu faço parte de um povo, eu faço parte de um povo. Eu não posso ficar inerte, insensível, se tem uma parte do meu povo que está sofrendo. Ouça, queridos, eu não entendo como é que pessoas ouvem relatos e conseguem ficar inerentes, ficam pálidos, ficam parados e não têm condições de agir. Quando eu olho a vida de Neemias, eu fico pensando, não era ele que estava ruim, a sua vida estava boa, tinha um bom emprego, mas foi impossível ele ouvir um relato daquele e não se incluir naquela dor. Veja a oração dele: Senhor, nós pecamos, a nossa cidade, o nosso muro, as portas da nossa cidade, as cidades do meu pai. Como eu vou ficar parado sabendo que parte de mim, representada pelo corpo, está passando vergonha e miséria? Ouça, por favor, você não pode ficar sem resposta quando ouve uma coisa como essa. Você ouvir a oração dele, ele vai se incluindo. Ele vai se incluindo. A Bíblia diz assim: nós pecamos. Qual o pecado que ele tinha cometido? Não importa. Pecado significa errar. Isso parte daquilo que ele se sente parte. O que mais me chama a atenção é que ele se faz junto com as pessoas. Essa é a única maneira de você ser um consolador. É quando você decide fazer parte daquilo. Um consolador é um homem disposto a abrir mão do seu conforto, do seu êxito, e abraçar desafios e risco, quando esse desafio é resgatar a dignidade daqueles que estão sofrendo. Duas perguntas para avaliar o nosso nível de compromisso com o consolo. Pergunta número 1: quais são as características de um consolador? Segunda pergunta: quais são as marcas de um consolador? Respondendo a primeira pergunta, quais são as características de um consolador, baseado no texto que lemos. Primeiro, um consolador precisa ser um bom ouvinte. Repita comigo: um bom ouvinte. De novo, um bom ouvinte. Vira para o seu irmão e fala assim: você sabe ouvir? Vira para o outro e diz assim: você sabe ouvir? Um consolador precisa ser um bom ouvinte. E por favor entenda que ser bom ouvinte não significa emprestar os seus ouvidos somente. Eu vou repetir: ser um bom ouvinte não significa emprestar os seus ouvidos somente. Característica do bom ouvinte é aquele que, ao perguntar, ao emprestar o seu ouvido, se interessa. Porque eu estou cansado de ver gente que ouve, mas é como se não tivesse ouvido nada. Ouve por uma questão de educação, ouve por uma questão de ética, ouve para que o outro possa se sentir mais desabafados. Ouça, queridos, essa é a função de alguns psicólogos, que primeiro precisa ouvir até dar orientação. Está provado na psicologia que quanto mais a pessoa fala, mais ela vai se consolando. Mas eu quero dizer que não é isso que a Bíblia diz. O bom ouvinte não é só aquele que empresta seu ouvido para ouvir as lamúrias das pessoas. O bom ouvinte é aquele que se interessa por aquilo que ele ouve. E a maneira de você julgar se você é um bom ouvinte é o quanto você está preocupado fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Quando fazemos perguntas, isso mostra um nível do nosso interesse.
Isso mostra o quanto nós queremos nos aprofundar no conhecimento, na estrutura e na solução daquele problema. Agora, por gentileza, preste atenção. Fazer perguntas é a coisa mais maravilhosa, mas é a coisa mais perigosa possível. Quando você faz uma pergunta, você está se comprometendo a em Deus ser parte da resposta. Porque é uma grande hipocrisia quando você pergunta às pessoas por mera formalidade. A pergunta é quando você toma conhecimento de um problema. Você se torna responsável diante de Deus a solucionar aquele problema. Se você não quer se envolver com problemas alheios, seja um ególatra, seja um egoísta, seja um alienado, viva projetado dentro dos muros da sua própria individualidade. Não abra a janela da alma para ninguém. Viva só para você. Contente-se com o seu conforto e você será um alienado. Mas se você tiver coragem de fazer perguntas, esteja pronto, porque Deus pode levantar você para ajudar pessoas. Você precisa se interessar pela vida das pessoas. Por uma questão de educação, muitas vezes nós perguntamos aquele: como você vai? E surpreendentemente, às vezes as pessoas saem da formalidade da resposta. Tudo bem. E às vezes, porque estão angustiadas para falar, por um simples gesto de educação, ela começa a abrir o seu coração. E eu vejo muita gente dizendo assim: para que eu perguntei? Se você não está interessado na possibilidade de ajudar alguém, não pergunte se está tudo bem. Se você não está afim de abrir mão do seu conforto, não finja que se interesse por aquilo que a pessoa está preocupada. Isso chama-se hipocrisia. Eu costumo dizer que tem gente que é especialista em passar na farmácia do inferno, pegar um compromisso de hipocrisia. Hipocrisia. Vende na farmácia do inferno. E com a cara mais limpa possível: tá tudo bem? Ela diz: não, tá bom, Deus te abençoe. Foi isso que Jesus condenou. Jesus conta uma parábola onde um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. E quando ele foi assaltado, ficou jogado, e ali passou um sacerdote, e ele olhou e disse: tudo bem, Deus te abençoe, vou orar por você. Passou lá naquela farmácia: vou orar por você. Deu as costas e foi embora. Não fui eu que falei, foi Jesus. Depois passa ali um levita. Ele passa e mais uma vez ele diz assim: ops, ei, fica tranquilo, vou cantar uma musiquinha aqui, você vai ficar consolado. Quem canta seus males espanta. Quem sabe pegou um violão, cantou uma musiquinha, hashtag vazou. Hashtag vazou, fui, partiu. Aí Jesus diz assim: mas passou um outro homem. Esse homem passou e ele olhou e ele se interessou por aquela pessoa sofrida. Ele não conseguiu se conter, ele tomou informação, ele viu algo que não deixou ele ficar inerte àquela situação. Ele percebeu a luta, a dor de uma pessoa e ele parou. E possivelmente ele fez uma pergunta: você quer uma ajuda? Mas quando você faz uma pergunta, você se compromete em ser parte da resposta. Aquele homem pega aquele rapaz, aquele louco, aquele rapaz que estava ali sangrando, enfermo, na miséria, e ele se torna parte da resposta, porque aquele samaritano, ele tinha unção de consolador. Não era alguém que perguntava por formalidade, não era alguém que simplesmente estava ali querendo ser sociável,
querendo ser politicamente correto. Era alguém que sabia: eu posso ser resposta de uma geração miserável, de uma geração sofrida, de uma geração enferma. Eu posso ser resposta de líderes, pastores, igrejas, pessoas que foram largadas, foram chacoalhadas, foram usurpadas, foram roubadas. Nós não podemos continuar sem fazer nada. Eu não posso dizer: eu vou pregar por você, eu vou cantar para você. Temos que fazer algo. Isso é ser consolador. Consolador não é discurso. Consolador não é discurso. Consolador é um dom. É um chamado. Esta casa tem este chamado. Começou por um chamado como este e nunca largou este chamado. Esta é a razão de pregar isso. Ouça, você que está aqui, se você quer se envolver com este ministério, seja consolador como este ministério é. Como diz o apóstolo, ontem à noite, você veio aqui para tirar uma foto. Eu vou pedir o Luiz para ficar ali na porta. Aí você tira a foto e pode ir embora. Já cumpriu o seu papel. Eu vou repetir. Se você veio aqui por causa de uma foto, eu vou pedir o Luiz para ficar ali na porta. Tira a sua foto e vaza. Estou debaixo da tunção, Júnior. Eu lembro que Camboriú. Há uma missão que envolve este ministério, queridos. E esta convenção aqui não é para atrair ninguém, a não ser que você queira fazer parte daquilo que está se construindo nesse lugar. Por que muita gente passou por aqui e foi embora? Porque enquanto as flores, as propagandas, mas a hora que a coisa aperta, aonde você quer ser resposta de verdade. As características do Consolador: primeiro, ele é um bom ouvinte. Mas não é simplesmente um bom ouvinte, não é aquele que ouve, é aquele que se interessa, é aquele que se importa. A segunda característica de um Consolador: está disposto a pagar o preço pelo socorro. Está disposto a pagar o preço para ser um consolador. Alguém disposto a deixar a zona de conforto. Neemias era bem sucedido na vida, estava estável, com excelente qualidade de vida. Não importa, queridos, o quão ocupado você esteja, o quão alto seja a sua posição. Assim como Neemias, nós precisamos ter tempo para receber, para acolher aquelas pessoas que chegam na sua aflição e na sua dor. Um homem de corações e ouvido aberto a escutar e ser resposta para o sofrimento do outro. Sabe, queridos, o Consolador é aquele que precisa entender que para consolar você tem que pagar um preço. Vai ter um preço para você ser consolador. Você não pode pensar que o Consolador, Espírito Santo, ele pagou um preço e continua pagando um preço até hoje para estar entre nós. Quando você olha a vida de Barnabé, filho da consolação, ele pagou o preço de deixar as multidões com Saulo para ir para a mesa com João Marcos. É alguém que é capaz de deixar os palcos por causa da mesa. Hoje temos pessoas largando as mesas por causa do palco. Quando você olha a vida de Barnabé, ele larga o palco por causa de uma mesa. O ministério estava em alta, querido. Ele e Paulo estavam bombando. Bombando. Mas quando um jovem
foi abandonado, quando um jovem foi largado, o Consolador abriu mão do palco por causa da mesa. Quando você olha Atos capítulo 11, você vai entender a vida desse homem chamado Barnabé. Em meio a um grande avivamento em Antioquia, ele percebe que o ambiente é propício. Ele larga o avivamento, e a Bíblia diz que ele vai até Tarso, porque lá havia um rapaz que há 12 anos atrás havia cometido um erro em Jerusalém e havia sido expulso de Jerusalém pelos religiosos. Chamava-se Saulo de Tarso. Atos capítulo 9, Saulo se converte, vai para Jerusalém. Cria tanto problema que eles pegam Saulo, botam no navio e mandam para Tarso. 12 anos se passam, ninguém se preocupava com Saulo. Mas quando o Filho da Consolação percebe o ambiente, ele vai até a casa de Saulo, lá em Tarso, porque o Filho da Consolação é aquele que está preocupado em resgatar uma vida. Agora preste atenção, ele resgatou uma vida, e essa vida que ele resgatou tem resgatado vidas e vidas e vidas e vidas e vidas até hoje. Jesus fez isso com aquela mulher no poço de Samaria, na cidade de Sicar. Jesus ficou a sós com ela, meio-dia num poço. Uma mulher marginalizada, uma mulher que a sociedade não queria, tinha que buscar água ao meio-dia porque não podia estar no meio do povo. Uma mulher que tinha 6 maridos porque tinha um vazio dentro dela. Ela estava buscando em pessoas, em relacionamentos, mas nenhum desses relacionamentos pôde supri-la. E Jesus sabia que ele estava uma vida preciosa. Jesus muda sua rota, está lá em João capítulo 4, versículo 2. Era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque ele tinha uma pessoa. Ali tinha uma vida. Tinha uma samaritana que ninguém dava valor, mas que estava sofrendo em busca de algo. Aquela mulher desejava intimidade, só que ela buscava no lugar errado, ela buscava nas coisas erradas. Ela buscou 6 vezes a intimidade e ela não conseguia se preencher. Havia um vazio dentro dela, e Jesus sabia que a única maneira de preencher aquele vazio era quando ela encontrasse Ele. E ele se encontra sós com ela ao meio-dia, se torna o seu consolador. E a Bíblia diz que aquela mulher, depois de consolada, ela entra na cidade e muda a história de toda uma cidade. Ouça, queridos, o consolador é aquele que é capaz de largar os palcos para ir atrás da mesa, porque crê que uma vida resgatada na mesa pode mudar a história de uma cidade. Mas existe um preço, Fábio. Existe um preço. O preço do anonimato. O preço dos bastidores. Nem todo mundo quer pagar esse preço. Existe o preço do desconforto, do largar a sua cama, a sua bela casa, o palácio, e morar nas ruínas junto com os aflitos. Existe um preço. Terceiro lugar, um consolador precisa ser confiável. Diga assim, um bom ouvinte que está disposto a pagar o preço e é confiável. O consolador é aquele que é confiável. A Bíblia fala que ele era copeiro do rei. Se você entender a função dele naquela época, você vai entender. Ninguém podia exercer essa função se não fosse confiável, porque naquela época existia muita morte injetada por bebida, na bebida. Então o rei precisava ter alguém que não só era confiável, mas estava disposto a morrer por um rei. O copeiro era aquele que tinha que provar toda a bebida antes de chegar, porque se tivesse envenenada, quem morria era ele. Ou se você não entendeu, José não entendeu. O copeiro é aquele que é capaz de provar a possível bebida envenenada para o outro não morrer.
também era função do copeiro ser um confidente, porque ele passava o tempo todo lá do rei, o rei não bebia nada sem ele, ele estava o tempo todo ao lado, convivência. Ele sabia os segredos do rei, ele sabia o que passava no coração do rei, ele sabia a aflição do rei. Sabe, queridos, mas sabe o que é o homem Neemias? Que ele não era só confiável para cuidar de um rei, ele foi confiável para cuidar dos miseráveis. Ele largou tudo, o palácio se tornou um confidente dos miseráveis. Ele largou o palácio e o conforto do palácio para morar nos escombros junto com os miseráveis. Porque quem é um consolador, tanto faz ser rei ou ser miserável, o importante é que ele cumpriu o seu papel. Eu conheço muita gente que quer consolar milionário. É bom consolar milionário, sempre sobra uma coisinha. Tá rindo? Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Quem é empresário, quem é dinheiro, quem é dono de empresa, quem tem dinheiro sabe. Tem muita gente querendo colar em você para ser seu amigo, porque sempre sobra uma coisinha. E não tem problema nenhum, querido, ser amigo de gente de bem. Mas o consolador é aquele que vai cuidar tanto do que tem quanto daquele que não tem. É aquele que é capaz de abrir mão desse ambiente de conforto para entrar nesse ambiente de miséria. Não porque ele quer ser um miserável, mas porque ele entende que ele pode mudar a vida desses miseráveis. Essa foi a grande noção. Neemias era confiável, um homem que o rei podia contar, mas um homem que o povo também podia contar. Quarta verdade: um consolador, ele precisa ter empatia. A palavra empatia significa sentir a dor do outro, estar no lugar do outro. Ao ouvir o relato e sentir a dor, sentir a tristeza do coração, foi impossível não sair lágrimas dos seus olhos. Queridos, precisamos restaurar o dom do choro. Não é chorar por emoção, não é isso. É chorar porque dói. É chorar porque você chega num lugar e o povo passando necessidade, sem água, um sertão. Como é que você passa por uma cidade como essa e não faz nada? É andar pela rua, tomar ciência de tantas lutas e dores de pessoas e não fazer nada. Mais ainda, queridos, tomar ciência de pastores, líderes, homens e mulheres de Deus que estão sendo espoliados, que estão sendo injustiçados, que foram desprezados, jogaram na vala, mentiram contra eles, abandonaram, tiraram seu salário. Você sabe disso e não faz nada. Quando você ouve um relato, você precisa entender, a dor precisa ser sua, porque essa dor está no corpo e você não pode ficar: mas é só o dedo medindo para a esquerda. Você vai ver o quanto impedimento, se esse dedo não for curado, ele vai causar para o corpo inteiro. Quando se começa um ministério de resgate, começa-se também as perseguições. Você começa a cuidar de pessoas, a consolar pessoas. Eu já vi isso muitas vezes. Você é aquele que apoia os rebeldes. Você é aquele que apoia os rebeldes. Só que esses rebeldes têm causas, querido. Não é rebelde sem causa, não.
Empatia. Neemias teve empatia. Mas você precisa também de ter discernimento. Não adianta você ouvir, desejar e sair fazendo algo sem discernir. Uma das características do Consolador é ter uma estratégia. Uma das características do Consolador é entender o cenário, o que está acontecendo, para poder agir. Não adianta você ficar ouvindo pessoas e querer resolver o mundo. Agora, querido, como é difícil ajudar a gente. Deixa eu contar para você um testemunho bem rápido. Há cerca de um mês atrás chegou uma mensagem na minha caixa de mensagem particular do Facebook. Resumidamente, o pastor disse: você não me conhece, eu estou em tal lugar, minha história é essa, minha igreja fez isso comigo, me jogou porque eu não quis me vender, aquela história toda que a gente já ouviu dezenas de vezes. Foi um problema, é que a partir daí eu vivi desde os 16 anos no ministério, e eu não sei fazer mais nada, eu não sei pregar. Para piorar, minha esposa está altamente enferma. A cabeça do fêmur dela começou, por causa de uma bactéria, começou a ser comprometida e veio para o rosto. Ele tem um filho que tem uma deficiência. E ele falou assim: nós estamos com 8 meses de aluguel, eu não sei a quem recorrer. E eu orei e falei: por favor, pastor, ore. E aquilo tocou no nosso coração, queridos. A gente ouve muita notícia, mas aquela notícia soa como verdade. Tem coisas que você ouve e diz assim: isso é verdade. Mas por uma questão de prudência, eu pedi alguém que morava lá perto que fosse fazer uma visita, levar uma primeira cesta básica, tomar conhecimento do assunto, e tudo era verdade. O Senhor nos levou a fazer um domingo na igreja, onde levantamos uma oferta com muita ética, sem expor a pessoa, para que pudesse pagar os aluguéis dele atrasado e dar alguma folga para ele, tentar arrumar um emprego para que ele tivesse dignidade. Fizemos isso no domingo seguinte, como é de meu costume, eu fui prestar relatório. E eu expus lá: querida, arrecadamos tanto, gastamos tanto em tal coisa, resolvemos a vida, o pastor está com a sua vida resolvida, comida dentro de casa, aluguel pago, e ainda tem aqui uma só para 2 meses. A igreja se alegrou profundamente, porque foi parte de uma resposta. A partir daquela semana, todo dia eu recebia: pastor, me socorre, pastor, me socorre. E a gente não tinha como socorrer todo mundo. Começou: tá vendo? Por que socorre outro, não me socorre? Pasme, dentro da igreja começou: pastor, o senhor gastou 10 mil reais com uma pessoa estranha, e o nosso ar-condicionado não está funcionando? Pastor, tem fulano desempregado na igreja. Sabe, queridos, vamos crescer, pelo amor de Deus. Eu não entendo porque crente é especialista em transformar maldição em bênção em maldição. Crente é um especialista em transformar bênção em maldição. Você não viu aquela história? Está calor aqui, mete um ar-condicionado, é bênção ou não? Só que tem muita gente que fica: que droga, vou ficar resfriada, agora está muito gelada, deixa esse ar. Querido, não estou brincando não. Teve um irmão que ele queria processar a igreja porque pegou pneumonia por causa do ar-condicionado. Foi desgraçado. Vai congregar na igreja calorenta. Brincadeiras à parte, desgraçado não, abençoado em nome de Jesus. Às vezes ele solta palavras que tem que corrigi-las no altar. Ele não é desgraçado, ele é abençoado. Entende? É abençoado, é bênção. Você tem que ter discernimento, querido. Neemias discerniu o cenário. Presta atenção, o que Neemias discerniu? Quando disseram para ele que os muros estavam derrubados, Neemias entrou em Deus e falou assim: estão vulneráveis. Muro fala de proteção. Quando Neemias ouviu a respeito dos muros derrubados, o seu coração falou: eles estão vulneráveis. E uma pessoa vulnerável é aquela que está aberta
aos exploradores, aos oportunistas, gente sem segurança. Tem muita gente com os muros derrubados. Gente que está na vida sendo explorada porque estão com seus muros derrubados. E nem sempre foi culpa dela. Alguém derrubou aquele muro. E agora está lá a pessoa vulnerável. E como é que você vê uma pessoa vulnerável e não faz nada? Como é que você faz isso e não faz nada? Quando ele ouviu a seguinte informação: as portas estão queimadas. Neemias discerniu: portas queimadas? Esse povo está sendo prejudicado pelas injustiças. Ouça, naquela época, as portas eram lugares onde se julgava as causas. As portas da cidade eram onde ficavam os juízes que julgavam as causas. Quando Neemias diz assim, não tem porta, significa não tem quem julgue a causa dele. Não tem quem julgue a causa dele. E quem não tem quem julgue a causa vai ser sempre alguém injustiçado. Portas são lugares de juízes que julgam a causa das pessoas. Pessoas que estão com suas portas queimadas, sendo injustiçadas por aqueles que deviam julgar imparcialmente as causas. Pessoas vítimas de juízes infiéis. Eu tenho vivido, e eu não fico nem triste quando diz que eu sou o irmão mais velho. Eu tenho 60 anos de idade, graças a Deus. Postei numa página de Facebook: sou idoso, louvado seja o Senhor. Tirei uma foto do meu cartão de estacionamento e eu falei, uhul. Bem, ao longo desses 60 anos, eu tenho visto muita gente com portas queimadas, sendo julgado por juízes infiéis, líderes infiéis. Pessoas que, em vez de julgar a causa com justiça, tiram proveito e levam as pessoas a viver em injustiça. Estou terminando. Segunda pergunta: quais são as marcas de um consolador? Marca de um consolador é aquele que busca Deus a favor do povo. É aquele que busca recursos do céu e recursos da terra para ser respostas. Uma das características de Neemias é que depois de tomar ciência de tudo isso, discernir tudo isso, ele se fez uma pergunta: o que eu vou fazer na prática? Porque não adianta você ouvir se você não tem solução e nem busca a solução. Neemias faz uma pergunta para si mesmo: o que eu posso fazer para ser parte da resposta? E você vai ver no texto duas verdades. Primeira verdade: um consolador, para ser parte da resposta, ele precisa buscar recursos no céu. Por isso ele ora, por isso ele jejua, por isso ele lamenta, por 4 meses. 4 meses, orando, jejuando, orando, jejuando e chorando. 4 meses ele entra no céu. Ele acessa o mundo espiritual, ele vai em Deus. Ele vai em Deus. Ouça, queridos, as pessoas não precisam só de respostas humanas, precisam de respostas espirituais. Você não vai conseguir responder adequadamente à necessidade de uma pessoa se você ficar no campo cognitivo, no campo da informação, no campo da sua intelectualidade, da sua interpretação, ou simplesmente dos teus recursos. Um consolador que tem uma marca, a marca central dele é que ele está sempre em Deus, orando, jejuando e buscando estratégia diante de uma informação. Não ouse ajudar pessoas
não ousa ajudar pessoas sem a ajuda de Deus. Vai virar assistencialismo. Vai virar assistencialismo. Neemias primeiro precisa acessar o céu. E acessando o céu, Neemias faz a segunda coisa que para mim é a marca do Consolador. Ele busca recursos na terra. Por favor, entenda, Neemias é uma das mentes mais brilhantes de administração da igreja, da Bíblia. Neemias era um homem muito capaz. Neemias sabia projetar coisas, estabelecer coisas, formar liderança. Neemias sabia lidar com a adversidade, com a perseguição, com a frustração, com a injustiça. Neemias sabia como mobilizar uma equipe para construir algo. Mas o que me chama a atenção de Neemias é que, apesar de ser tão capaz, ele primeiro entra em Deus. Ele primeiro ora, dizendo assim: eu não confio só naquilo que eu sou capaz de fazer, mas eu preciso colocar nas mãos de Deus o que eu sou capaz de fazer, para que Ele me diga o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas em seguida, Neemias vem para a terra e diz assim: eu vou levantar pessoas na terra. Ouça, queridos, eu vou levantar parceiros na terra para realizar a obra de Consolador. Versículo 11 do capítulo 1, Neemias faz uma oração e ele diz assim: Deus, me dê graça diante do homem. Senhor, me conceda graça diante do rei, para que eu consiga depositar nele esse senso de parceria, para eu cumprir o meu chamado de Consolador. Neemias era um homem que entendia que Deus ia agregar a ele pessoas comprometidas com a sua missão. Quando você vai no capítulo 2, você vai ver que ele chega diante do rei. Quando ele chega diante do rei, o rei pergunta: por que está triste o seu rosto? E ele falou assim: e eu percebi que a mão do Senhor era comigo. Ele está dizendo assim: a minha resposta foi ouvida. E ele percebeu que estava se cumprindo naquela hora aquilo que está em Provérbios capítulo 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio na mão do Senhor, e ele inclina para onde ele quer. Naquela hora ele falou: Senhor, obrigado, o Senhor me ajudou a vir para a terra. Sensibilizou o coração de quem pode, sensibilizou o coração de quem tem. Mas ele conseguiu isso na oração, não foi na apelação. Não foi na apelação, mostrando cenas miseráveis para gerar compaixão nas pessoas. Ele preferiu entrar em Deus. E quando ele entrou em Deus, ele falou: Senhor Deus, me dê graça diante de quem tem, me dê graça diante de quem pode, me dê graça diante de quem vai se envolver nisso. E o capítulo 2 é a coisa mais linda que tem, pastor Júnior. Porque quando ele percebe que Deus estava inclinando o coração do rei com aquela pergunta, ele responde: ó meu rei, como poderia eu estar contente se a cidade dos meus pais estão destruídas, os sepulcros da minha família estão expostos, os muros da minha cidade estão derrubados, as portas estão queimadas? Aí Deus dá mais uma mexidinha no coração do rei. Aí o rei pergunta: o que você quer? Neemias percebe que estava debaixo da graça. Aí diz assim: rei, preciso que você me libere. O rei falou: tá bom, te libero. Te libero. Aí Neemias viu que a coisa estava boa e falou assim: só tem uma coisinha, rei. Não adianta eu ir para lá, construir um muro, você não tem madeira. Aí Deus dá mais uma mexidinha no coração do rei. Porque o coração do rei é como um rio na mão do Senhor, e ele inclina para onde ele quer.
Aí dá uma mexidinha e fala assim: tá bom, tá aqui a carta para Asaf, pode pegar quantas madeiras você quiser. Neemias aproveita que o vento está favorável, fala assim: só mais uma coisinha. Obrigado porque o Senhor me liberou. Obrigado porque o Senhor liberou a madeira. Mas como é que eu vou carregar esse trem? Aí tá bom, vou mandar os soldados carregar. Ele percebe que Deus está dando mais uma mexidinha. Fala assim: só mais uma coisinha, rei. Obrigado, o Senhor me liberou. Obrigado pelas madeiras. Obrigado pelo carregador. Mas aquela turma lá não sabe mexer com madeira. Não dá para você mandar os construtores junto, não. Aí tá bom, Neemias. Ouça, queridos, quando você está debaixo do favor do rei, quando você está debaixo do favor de Deus, pode pedir. Neemias soube acessar os recursos do céu e soube mobilizar recursos na terra. Eu que fique em pé, querido, quero orar por você. Você é um consolador. Você é um consolador. Oh! Oh! Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Oh! Oh! Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Abra seu coração para receber um toque de consolo, se tornar um consolador. Senhor, Se você teu deseja